Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós continuaremos hoje a nossa reflexão nos Evangelhos sinóticos. Começamos na semana passada, uma sessão que a gente entendeu ser uma sessão de testemunhos sobre o nascimento do Messias, onde Deus, então, por meio de capacitar homens, anjos, magos e daí por diante, a testemunharem acerca do nascimento do Messias. Então nós vimos no encontro passado esse testemunho vindo de pastores, de anjos, de pessoas, como Ana e Simeão. Nós pudemos, por meio desse testemunho deles, enxergar a proclamação da chegada ao mundo daquele que é o Filho de Deus, daquele que foi prometido desde Gênesis 3, que seria o que esmagaria a cabeça da serpente. Então, que esse Messias prometido, o Cristo, havia chegado. E hoje nós vamos continuar, então, com essa sessão dos testemunhos, de novo focados ao nascimento, à chegada do Messias ao mundo. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que possamos absorver tudo aquilo que Ele tem aí a nos falar e também a transformar o nosso coração. Papai, obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, para conhecermos mais aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a transformação que o Senhor vem nos trazer por meio da habitação do Seu Santo Espírito e da Tua Palavra que trabalha em nós, nos conformando cada dia mais com a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo então aquele propósito eterno que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Somos muito gratos por isso, porque sabemos que tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor, e o Senhor nos inclui em todas essas coisas. Também pedimos agora que o Seu Espírito trabalhe os nossos corações, encha a nossa alma, o nosso espírito, encha de vigor para tudo aquilo que o Senhor vai nos designar para as nossas vidas, e que a gente possa cada vez mais tomar posse disso, entrar nessa terra prometida que o Senhor já nos garante, a eternidade, que já é agora, não é algo futuro. O futuro que vai haver é a restauração final, mas nós, teus filhos, já podemos tomar posse dessa terra prometida, que é a terra da reconciliação, a terra da sua presença, a terra da sua habitação em nós, nos transformando dia a dia, glória em glória, conforme o propósito que o Senhor tem determinado. Então que a gente possa ter certeza disso, e nós entregamos esse momento nas tuas mãos, agradecidos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, nós vamos retomar aqui o nosso estudo, começando pelo livro de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ver uma primeira sessão aí que vai do verso 1 ao verso 12. Então nós vemos nessa passagem a famosa visita dos magos, dos sábios, para Jesus. E essa passagem, então, ela começa assim, a partir do verso 1. Então, Mateus 2, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim estava escrito, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse:
vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, não voltaram a Herodes. Retornaram à sua terra por outro caminho. Então até aqui a palavra de Deus. Percebemos então aqui uma nova sessão de testemunhos, agora com a entrada de sábios na história, sábios, magos, né? Provavelmente aqui astrologia, astrólogos, né? Também que analisavam os astros, estudiosos assim dessas coisas mais místicas. Por exemplo, como Daniel foi na sua época, né? Daniel toda hora é alguém que está mostrando aí para nós que tem essa visão sobrenatural, uma visão aguçada, né? Interpretava sonhos, por exemplo, né? Tinha esse estudo também. Era uma pessoa que, fora isso, meditava na palavra. Vemos que ele vai, durante muito tempo, investigar o livro de Jeremias. Ele fala isso, né? As profecias de Jeremias no seu livro. Então, os sábios aqui nesse sentido, estudiosos, né? E aqui focados na questão dos astros, porque a gente vai ver, então, que eles recebem uma informação via as estrelas. E é interessante a gente notar que essa revelação é uma revelação dada por Deus, porque eles eles viram uma estrela que Deus deu no Oriente, né? Então Deus revelou isso para eles. Podem ter certeza disso, porque na minha opinião, essa condição de mostrar, de abrir os olhos, e nós vamos discutir isso na sequência aqui, vem de Deus. E mais ainda, entendendo que era um sinal divino, porque eles falam assim, né? Nós vimos uma estrela, então nós viemos adorar o recém-nascido rei dos judeus. Então, quando eles usam a palavra adorar, significa que eles estão reconhecendo que quem nasceu é divino. Porque mesmo que fossem pagãos, os próprios pagãos só adoravam seus falsos deuses. Então essa cultura de adoração a Deus vinha de todas as culturas. Os pagãos, eles adoravam errado, porque eles adoravam deuses falsos, mas eles adoravam a um Deus. Então quando eles estão reconhecendo aqui esse sentido de adoração, viemos adorá-lo, eles estão reconhecendo que era um Deus, que era... talvez, não sei se eles eram monoteístas, né, que eles criam realmente num único Deus, mas eles tinham essa visão de que Jesus era Deus e também rei dos judeus. E aqui vem alguns pontos importantes, que a gente pode entender como é que eles entendem que é rei dos judeus. Poderia até ser por uma própria revelação divina que falou, olha, nasceu o rei dos judeus, mas aqui eu penso que é mais do que isso. Talvez seja até algo que eles vinham da tradição, da cultura, da tradição oral, né, e também das próprias escrituras. A gente não pode esquecer que as escrituras de Israel, ou pelo menos a tradição, também se espalhou. Porque quando eles vão, por exemplo, para o exílio, isso se espalha no próprio Daniel, que passa a ser alguém sábio e reconhecido, a ponto até da rainha lá, a mulher de Nabucodonosor, falar para o filho, procura Daniel, porque Daniel é sábio. E Daniel poderia falar essas coisas, como também a própria indicação do que aconteceu antes. Existe um episódio, por exemplo, no livro de Números, né, que tem lá um profeta chamado Balaão, e Balaão, quando ele faz uma profecia, ele tem uma profecia escatológica, uma profecia de futuro, que ele vai falar isso, vai ter alguém que vai vir, que eu vou ver, mas não agora, só depois, mostrando no futuro que ele vai ser a estrela de Judá, o rei prometido. Então, pode ser que isso também tenha se espalhado ali, e eles tivessem essa conotação, ou procurassem por isso aquela estrela que indicaria esse rei, o nascimento dele, que, por eles dizerem que iriam adorá-lo, seria Deus também, né? Então, eles recebem essa informação. Mais um testemunho.
né, que Deus nos dá por meio de magos que teoricamente eram então gentios, não eram da cultura e considerados povo de Deus, não eram judeus e não eram do povo de Deus, mas recebem essa revelação. E vão então revelar isso para o rei. Mais uma vez, a gente viu na passagem passada que os pastores lá receberam um sinal e foram avisados do nascimento, que a gente até indicou ali ser então para o povo mais comum. Agora o testemunho do nascimento do Messias estava alcançando o rei da época, que era Herodes. Então nós percebemos aqui eles testemunhando. Só que Herodes, quando recebe essa informação, ele fica perturbado. Olha que coisa, gente. É o evangelho, é uma boa notícia. Como a gente viu que os anjos falaram para os pastores, eu trago-lhes uma boa notícia. Falou isso também, né, para Maria também, para as revelações que ele foi dando ali na época. E ele traz uma boa notícia, mas essa boa notícia traz perturbação a Herodes. Mas não só a Herodes. Versículo 3. Herodes ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Gente, esse era o povo que deveria estar gritando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Só que ao receberem a notícia, em vez de se alegrarem, eles ficam perturbados. E aí vem uma segunda sessão de testemunho agora ali naquela região, porque os magos falam isso para Herodes, e Herodes chama então agora os líderes religiosos. Verso 4, ele reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. Gente, esses eram o que mais deveriam estar esperando pela volta do Messias, mas você não vê nenhuma manifestação deles aqui, como nós vamos estudar mais para frente, que quando os magos viram Jesus, eles se regozijaram, eles se alegraram. Aqui não. Aqui a gente não percebe nenhum sinal disso. Era para ser algo, nossa, nasceu! Vamos lá, vamos ver, vamos regozijar, vamos ficar felizes. Não, eles, né? O texto assim é bem frio. Então quer dizer, o rei está recebendo o testemunho do nascimento do Filho de Deus, do Messias prometido. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, os líderes, aqueles que comandavam o templo, não sentem isso. Pelo contrário, eles vão estudar, eles encontram, inclusive, por mando, né, de Herodes, então eles estudam quando isso deveria se cumprir e onde isso deveria se cumprir. E, na verdade, onde, né, deveria se cumprir, eles encontram, né, na profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, a resposta, dizendo, né, que ele nasceria em Belém, né, e até faz essa aplicação, né, de que Belém, você que era menor, né, e inclusive não é de você que ele vai nascer, mais do que isso, que ele ia ser o pastor de Israel, lembrando que Belém então era das menores das cidades a nível humano, e pastor era uma profissão muito humana, mas já dando um pouquinho também do que é essa ressignificação que Jesus traz para nós. Não se trata de tamanho, não se trata de importância, se trata de coração. Quando a gente estuda a história de Davi, nós vamos ver isso, um homem segundo o coração de Deus. Quem que era esse homem? O filho mais novo, o rejeitado, aquele que estava pastoreando no momento em que o profeta chama para ungir, que o pai olha para todos os irmãos, menos para ele, porque ele era o pequenininho. Mas como diz Deus, como diz Deus ao profeta, eu não procuro aparência, eu procuro o coração, e o homem segundo o meu coração é aquele pastorzinho lá, é ele que vai pastorear o meu reino. E aqui Jesus a mesma coisa, ele ressignificando isso para nós. Não se trata de poder, não se trata de grandeza, se trata de coração, um significado que essa passagem traz para nós. E aí Herodes continua, versículo 7, ele chama então os magos secretamente, mas quando isso, né? Quando vocês viram isso? Para ele começar a marcar o tempo. Até aqui numa hipocrisia, porque ele mostrava para os magos que ele queria adorar esse rei, mas na verdade ele estava com uma outra intenção por trás. Inclusive eles falam
ele fala, né, na verdade, para os magos, né, vão lá, procurem ele, e a hora que vocês acharem, tendam o máximo de informação possível que vocês podem pegar e tragam essas informações para mim, né, mas ele, na verdade, tinha algo pior por trás disso. Eles, então, os magos, partem nesse caminho, mas eles, aqui a gente vê algo importante, que na verdade quem estava guiando eles era a estrela ainda. Me vem à mente aqui esse guiar, que nem o guiar de Deus para o povo de Israel na saída do Egito, Deus indo na frente, Deus guiando, mostrando que Deus está no comando de todo esse testemunho, é Deus que está trazendo isso, trazia isso para aquele povo e traz isso para nós, para mostrar que era nascido, ou que Deus nasceu por meio de Jesus Cristo, o Jesus Cristo humano aqui, né? Apesar do livro de Mateus focar mais no rei, e nós vamos ver isso, mas aqui também nos mostrando a humanidade de Jesus, que é o que o Evangelho de Lucas vai nos trazer muito. Então eles seguem a estrela em dado momento vai e repousa sobre a casa onde está o Messias. Versículo 11, eles se alegram muito quando vem a estrela parada, então, diante da casa que está Jesus. Eles se regozijam, eles se enchem de júbilo, ao contrário do que Herodes, ao contrário do que os chefes dos sacerdotes, do que os mestres da lei, e que todo o povo de Jerusalém devia fazer, que eles deveriam se jubilar, porque eram o povo de Deus, eram aqueles que deveriam estar esperando ansiosamente ao Messias, não fazem, os magos fazem, os gentios da época, os pagãos da época fazem. Então, um testemunho forte aqui de pagãos, um testemunho forte de rei, um testemunho forte de chefes da sinagoga, de mestres da lei que estão recebendo esse testemunho de Deus. Só que só os pagãos, aqui provavelmente, ou gentios, né, que reconhecem o verdadeiro povo de Deus, já também indicando que seria um povo que rejeitaria o Messias prometido. E eles adoram e eles trazem então presentes, eles entram, né, na casa, primeiramente, eles se prostram e adoram mais uma vez, deixando claro para a gente, ele é Deus. É um menino que está nascendo, que está no colo da mãe. E a gente vê aqui ele falar, o menino estava com a sua mãe, mas eles se prostram, porque é um menino, mas é Deus. E diante dele, da sua majestade, da sua divindade, nós temos que se prostrar e nós temos que adorá-lo, nos mostrando a divindade de Jesus aqui. E tendo feito tudo isso, eles presenteiam então Jesus com ouro, incenso e mirra, como uma forma de adoração, né? Os presentes que eles trazem então para Jesus. Eu procurei um pouco, existem várias posições do que pode ser o ouro, a mirra, o incenso. Eu gostei muito de uma, tá? É uma delas, tá, que eu estou trazendo, depois vocês podem estudar mais, mas uma que quem propôs foi Orígenes, lá no começo, um dos pais da igreja, que ele diz que o ouro tinha a ver com essa posição de rei, o rei eterno que está chegando ao mundo para reinar sobre o mundo. O incenso, o incenso tem a ver com essa adoração, faz parte do culto a Deus, fazia parte do culto a Deus, ou seja, né, aliás, a oração do justo é aquele incenso queimado que é um aroma agradável a Deus. Então essa questão da divindade de Jesus e a mirra, mostrando a sua pessoalidade, um ser humano mortal. A mirra vai ser usada também na época do sacrifício, da morte, né, para a conservação do corpo. Então mostrando aqui Jesus como rei, Jesus como Deus, Jesus como homem. De novo, uma leitura de Orígenes aqui, né, que eu achei interessante trazer para vocês. Mas se a gente for procurar na internet, a gente procura bastante coisa. Vai ver bastante coisa. Por fim, então, os magos, então, tendo visto isso, recebem, Deus protegendo mais uma vez Jesus, manda um sonho para os magos, falando, não volta para Herodes, não conta para eles, eles assim o fazem, obedecem e vão por outro caminho, né? Mostrando de novo a mão de Deus na história, agindo, protegendo. Pode ter rei querendo te matar, mas se Deus está comandando a situação, gente, não tem o que temer, tá? E aí a gente avança agora, versículo 13 a 15 ainda, do capítulo 2, e aí o que a gente chama da fuga do Egito, né? Então nós vamos ler aqui do
13 ao 15. Tá? Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, aonde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. Gente, nós vamos falar dessa passagem aí da próxima, que é quando Herodes mata as crianças, que eu penso que esses aqui são dois testemunhos da palavra, dos profetas, sobre o nascimento do Messias. Então a gente viu, vocês estão percebendo que a gente está vendo um testemunho da chegada do Messias de várias perspectivas. Perspectiva humana, perspectiva real, perspectiva de liderança espiritual, ou religiosa, melhor dizendo, perspectiva de anjo, perspectiva agora das escrituras. Então fala, olha... Você vai, na verdade tem aqui um pouco da proteção divina, como eu disse, né? Deus protegendo, então ele aparece para José, avisa no sonho, fala, ó, foge, vai lá para lá, se mantém lá, eu vou sustentar vocês lá, porque Herodes vai procurar matar. Mas tudo isso para que se cumprisse no futuro uma segunda profecia, né? De que Jesus então voltaria, né? Do Egito, ele tiraria o filho dele do Egito para reinar sobre o seu povo. Né? Profecia dada em Oséias 11, versículo 1. Né? Então tudo isso para que as escrituras, que os profetas também testemunhassem, né, do nascimento do Messias. Mas eu também queria pensar aqui em duas coisas importantes, da prontidão de obediência de José. José, em nenhum momento você vê ele questionando, ele obedece. Gente, pra gente é fácil a gente ler aqui agora, ó, pega teu filho e vai para o Egito. Mas vocês imaginam se ele não tivesse confiança em Deus? Como é que você sai da tua terra, você vai para uma terra estranha e tranquilamente assim, né, sem saber o que vai ser, é meio que um chamado que nem o de Abraão, né? Abraão, sai daqui da tua parentela e vai para a terra que eu vou te indicar. É um chamado de fé, uma obediência de fé. Eu queria que a gente pudesse pensar nisso, né, de como José confiava na provisão divina. E ele recebia essas informações por sonho e não discutia, ele obedecia. Ele não perguntava como, por quê, ele obedecia. Então olho para José aqui com uma obediência incondicional, ele não punha condições para obedecer. Né? Uma pessoa justa nesse sentido, muito, muito, muito direcionada pelo Espírito Santo. E também ele recebendo, né, esses testemunhos de que o filho dele, pelo menos na forma de criação, né, era o filho de Deus, ele também se sentia fortalecido por isso, né? Avançando do versículo 16 ao 18, nós vemos então a matança que Herodes propõe. Então ele diz: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Né? Raquel era a mãe de Benjamim, de José e Benjamim, mas aqui eu tenho... Lembra que os judeus, as 2 tribos, fica Judá e Benjamim, né? E aqui penso que tem a ver muito com isso. E essa matança que acontece aqui também é outro testemunho, porque apesar de ser algo triste, né, testemunha de algo que foi dito lá atrás. Isso nós vemos na profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, né, que é essa passagem que a gente leu aqui do choro de Raquel, mas também testemunhando que na vinda do Messias a maldade do homem ia ser tão grande que ia haver uma matança que traria choro a Raquel, que traria choro às mães, né? A Raquel aqui representa as mães desses filhos que foram mortos, né? Ou seja, o coração de Herodes, tão dominado pelo poder, pela ganância, né? Por querer ter e ser dono de tudo, cegou, ficou cego a ponto de mandar matar crianças para que ninguém ameaçasse o seu reinado, porque Cristo para ele não era uma salvação, Cristo para ele não era um Senhor, Cristo para ele era uma ameaça, né? Na verdade, eu penso que Herodes até um pouco mais do que isso, conforme a gente estudou
em Apocalipse, né? A gente vê lá a história da mulher que vai parir o filho e o Satanás fica esperando ela parir o filho para matar. Eu penso que Herodes aqui foi o mais usado por Satanás para tentar, né, matar esse Messias prometido. Mas assim, diante de tanta tristeza, também nós vemos o testemunho da vinda do Messias, que era esse menino, essa criança que acabava de nascer. Um dado importante aqui também, que a gente vê, como ele pesquisou lá com os sábios, a gente entende que essa passagem ela não é logo depois do nascimento. Ela foi um tempo depois, porque se Herodes pede para matar de 2 anos antes, os sábios, quando ele perguntou da data do aparecimento da estrela, devem ter dito para ele uma data parecida. Por isso que ele fala, vamos matar de 2 anos, né, até 2 anos, que é um tempo próximo. Aí, né? E aí, por fim, para a gente terminar aí essa parte de testemunhos do nascimento de Cristo e também da sua vida, né, ali do nascimento, nós vamos ver a volta dele e da família dele para Nazaré. Isso é relatado em Lucas, capítulo 2, versículo 39, que diz: depois de terem feito tudo o que foi exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia, como também em Mateus 19, 23, que diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos todos que procuravam tirar a vida do menino. Ele levantou-se, tomou o menino, a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver na cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. Então até aqui a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, né, que eles ficam no Egito, esperam a morte de Herodes, que é avisada a José mais uma vez por meio de sonho, num anjo do Senhor que avisa José. Gente, a gente precisa olhar a mão de Deus agindo, mas também, de novo, a obediência de José, porque ele vai, toma o menino à mãe e volta. Penso aqui que se ele recebeu só do anjo, ele precisaria ter fé, porque imagina o medo que ele tinha de voltar lá, né, onde Herodes estava. Mas ele creu no anjo, falou que morreu, creio e vou. E voltou. Mas ao voltar descobre então que um dos filhos de Herodes estava no comando, Arquelau, ficou com medo também de Arquelau ter as mesmas maluquices do pai, e em vez de voltar ali para a região de Judá, vai para a região da Galiléia. E aí ele passa a viver em Nazaré, que é onde a gente vai perceber que Jesus vai desenvolver parte da sua vida, grande parte dela, e que conforme uma profecia do Antigo Testamento. E aí tem um ponto, eu confesso para vocês que eu não achei, né, quem foi o profeta que disse isso, nem na passagem bíblica, mas pode ter sido um profeta que não está no cânon bíblico, pode ter sido outra profecia, mas é uma profecia de que ele será chamado Nazareno, também testemunhando, né, da vinda de Cristo. Então, gente, para a gente finalizar essa passagem, eu queria que a gente tivesse isso em mente. Já falei isso, Deus não faz nada na história sem antes revelar para os seus servos. Se não me engano é Amós 3,7 que está escrito isso. Mas é capítulo 3 de Amós, tá? Mas basicamente, para a gente entender isso, temos que estar sensíveis aos testemunhos de Deus. Nós vimos aqui, e isso não tem a ver com religiosidade, porque os mestres e os chefes dos sacerdotes receberam esse comunicado, esse testemunho, mas estavam endurecidos. Nós vimos aqui rei, ou seja, não adianta você ter poder. Nós vimos a passagem anterior aí, né? Testemunho de pessoas simples que creram, como os pastores que receberam essa indicação, como Ana e Simeão, homens de Deus, né, que estavam sensíveis. Então nós precisamos estar sensíveis a essa revelação. E essa revelação ela vem, gente, quando a gente tem tempo, quando a gente tem relacionamento, quando a gente esquece da religiosidade, quando a gente esquece do poder que esse mundo pode nos dar, das coisas que a gente pode conquistar, e a gente passa a ter esse relacionamento, essa sensibilidade. E, de novo, pessoas que não são, como os magos aqui, que não eram do povo de Deus na época, receberam.
Às vezes a gente pode estar indo na igreja, pode estar, né, achando que faz as nossas disciplinas espirituais, aí com isso a gente vai estar sensível e alguém de fora ser mais sensível que nós. Deus se revela, mas ele está procurando adoradores em espírito e em verdade, não religiosos, né? E ele vai testemunhar para a gente, ele já na verdade deixou o testemunho para a gente da palavra de Deus. Quando eu digo que vai testemunhar, é ele abrir os nossos olhos para isso. Eu tenho essa semana meditando na passagem dos dois discípulos lá no caminho de Emaús, né? Jesus falava com eles, o coração deles ardia, Jesus contava, Jesus fez uma pregação para eles ali no caminho, mostrando tudo que foi dito sobre ele no Antigo Testamento, e eles estavam cegos ainda. Eles só abriram os olhos quando foram sensibilizados ali no momento da comunhão, no momento da ceia, do partir do pão. Aí nessa sensibilização abriu os olhos. Mas até então eles caminharam com Jesus e olha, Jesus pregando para eles. Não era qualquer um, era Jesus pregando para eles e os olhos deles fechados, porque ainda não estava sensibilizado. Mas a hora quando o pão se partiu e aí sensibilizou, os olhos se abriram. Né? Então é essa mentalidade que a gente precisa ter, porque essa série de testemunhos aqui testemunha pra gente que Jesus foi um homem, ele nasceu, ele foi bebê, ele passou por todas as fases dos seres humanos, mas não deixou de ser Deus, a ponto de adorarem, né? Gente do povo dele adorou, como os pastores, Ana, Simeão, gente de fora adorou, como os magos, e a gente só adora a Deus. Os magos podiam até não ter entendimento do Deus verdadeiro, mas eles sabiam que a adoração e a prostração era diante de Deus. E eles se prostraram diante de Jesus, que é Deus também. Então, Deus estava chegando na terra. E Deus, Pai, testemunhou da vinda e da encarnação do Deus Filho para uma série de povos. Para depois ninguém dizer, eu não sabia. Como é que eu podia saber que ele era o Messias? Está aqui, ó. E hoje nós temos essa revelação também por meio das Sagradas Escrituras. E devemos ter essa sensibilidade para conhecer cada vez mais, entender ao nosso Senhor. Que a gente às vezes olha muito ele como Salvador e ele é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas a salvação é o primeiro passo de um processo de reconciliação eterna, de um processo de um relacionamento interno. Nós vamos olhar para ele como nosso Salvador com gratidão, mas agora nós estamos abertos para um relacionamento com ele. Então essa sensibilização é importante, porque também não adianta a gente saber, tá bom, ele era rei, tá bom, ele era Deus, tá bom, ele veio, mas se não houver o relacionamento, de nada adianta. Então que a gente possa, por meio da passagem passada que nós estudamos, como dessa, entender o testemunho da chegada do reino de Deus por meio do Filho que vem agora encarnar, e encarnou nesse momento, né, para reinar sobre tudo e sobre todos, por meio do testemunho que nós estudamos aqui dessas pessoas. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos finalizar então esse momento, e a semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Papai, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, o Senhor falar aos nossos corações, o Senhor nos direcionar a sua verdade, a gente reconhecer o nosso Senhor como nosso mestre, nosso rei, nosso Deus também com o Senhor e o Espírito Santo, o nosso tudo. Muito obrigado. Por favor, sensibiliza o nosso coração. Por favor, nos capacite para termos tempo com o Senhor num relacionamento cada vez mais íntimo, para que a gente tenha os olhos abertos. Abra os nossos olhos, Senhor. Espírito Santo, habita em nós cada vez mais, transforma o nosso coração. Senhor Jesus, nos dirija na sua imagem, para que a gente cresça cada vez mais na sua imagem. Por favor, é o nosso pedido, é o nosso clamor. Entregamos também a vida de todos os nossos irmãos nas tuas mãos, agradecendo pela vida de cada um deles, e que na semana que vem nós possamos estar mais uma vez reunidos para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.